Como é que as pessoas conseguem chegar no ponto de ouvir os acordes? De, sei lá, só de ouvir, sem tocar no instrumento, sem encostar no instrumento, ele já sabe os acordes, ele decorou essas progressões, ele percebe isso é para quem tem talento. Como é que funciona isso? Eu vou te mostrar isso na prática hoje, como que eu faço e como que é o processo natural de todo mundo que consegue chegar nesse nível de conhecimento harmônico, de reconhecimento harmônico. Esse é o processo normal. Eu vou te mostrar aqui como que você pode fazer para desenvolver isso. E hoje, obviamente, eu vou te mostrar aqui, eu vou dividir essa aula em 4 pontos, tá? Em 4 momentos, em 4, como é que eu vou dizer? 4 fundamentos, tá? 4 partes. Pronto, vamos lá. E aí, o que acontece? Só para contextualizar, você precisa entender que se você não desenvolver o seu ouvido no que diz respeito à improvisação, você não vai conseguir improvisar. Por quê? Porque improvisação, o próprio nome já diz, né? É uma coisa que acontece em tempo real, improvisado e tal. Agora, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a improvisação não é uma coisa que é totalmente intuitiva, assim, sei lá, e você nasce sabendo, algumas pessoas têm, outras não, e se você não conseguiu até hoje é porque você não tem talento para isso. Não é sobre isso. É sobre técnica, e é sobre essa técnica que eu vou te ajudar hoje a construir aqui nessa aula, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, que você precisa, primeiro treino que você tem que fazer, primeira tarefa, treinar, tirar música de ouvido. Você precisa fazer isso. Você não pode esperar chegar esperar que vai ter uma coisa que você vai fazer e aí vai chegar uma hora que você vai ouvir tudo. Não, você vai meio que quebrando a cara mesmo, você vai metendo a cara, tentando ouvir e aprendendo muito com isso, tá? Então, literalmente você vai colocar uma música, hoje eu vou colocar aqui, vou dar alguns exemplos, você vai colocar uma música e você vai tentar. E você, obviamente, pode começar com músicas simples, se você não tem habilidade nisso. Se você clicou nesse vídeo, sinal de que é provável que você tenha, que isso seja uma dificuldade que você tem. Então, comece com músicas fáceis, tá? E por que isso é importante? Porque você vai construir uma memória dessas progressões, tá? E você vai perceber, inclusive, que essas progressões, elas se repetem. Elas não são infinitas. Elas, na verdade, elas são bem manjadas, assim, acontece muito frequentemente. Obviamente, se você muda completamente o estilo, né, sei lá, o cara está acostumado a tocar só, tirar música tipo popzão, e aí de repente ele quer tirar um negócio do Chet Baker. Pô, vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque é outra estética, é outro mundo. Mas dentro do mundo que você começar a se propor a tirar, você vai rapidamente começar a entender como que a coisa funciona, como que essas progressões acontecem. Tá legal? Eu vou te dar aqui hoje 3 exemplos nessa parte, nesse primeiro item, que é tirar músicas. E eu vou te aconselhar, inclusive, você começar com músicas fáceis. Como que eu vou saber que a música é fácil? Bom, geralmente, música que tem harmonia fácil é inversamente proporcional a quantidade de visualizações, tá? Então, você vê lá uma música que tem muita projeção, geralmente tem poucos acordes, tá? Então, você, por exemplo, pegar bandas como Coldplay, bandas que fazem esse trabalho, tá? Que o objetivo deles é construir, compor músicas que são fáceis, que a galera ouve, já entende, já gosta, já conecta, muito assim. Geralmente a harmonia é fácil, tá? A harmonia são geralmente tudo acorde dentro do tom, é possível que tenha acorde fora do tom também, mas geralmente dentro da tonalidade, dentro do campo harmônico e com uma progressão que se repete, tá? E eu vou te dar um exemplo aqui com de músicas simples que você pode fazer do Coldplay, que é uma banda que... E, obviamente, gente, isso não quer não necessariamente desmerecer a banda por conta disso, tá? A gente tem que analisar a música como um todo. E no que diz respeito a
A proposta da banda, que é realmente de conectar muito com as pessoas, eles fazem isso incrivelmente bem. Agora, no que diz respeito à harmonia, é simples. É uma coisa bem simples mesmo. Tá? Então, a música que eu separei aqui é o Viva la Vida, do Coldplay. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai colocar a música para tocar. Tá? Então, você vai botar aqui, ó. E você vai ouvir. Você vai começar a perceber onde estão os acordes. E aí, o que você vai fazer? Passo 1. Você comece pelos baixos. Comece a prestar atenção no baixo, ouvir o baixo e catar no instrumento. Aqui hoje eu estou com piano, pode ser guitarra, qualquer coisa. Tá? Só estou piano aqui porque é mais prático para mim para fazer essa aula de hoje. Então, ó. Tá. Dó. Dó. Começou a buscar os baixos. Aí eu cheguei à conclusão de que eu tenho essa progressão aqui, ó. Ele faz Ré bemol. Vou até colocar aqui, quer ver? Ó, ele faz Ré bemol, Mi bemol, Lá bemol e Fá menor. E vai ficar aqui 90% da música é isso aqui. O início é isso aqui. Entendeu? E ele vai ficar, ó. Vamos lá, vamos ouvir. Vê se você percebe os baixos, ó. De novo. E ele vai ficar assim o tempo todo. Então, a primeira coisa, ouvir os baixos. Depois que você ouvir os baixos, Ré bemol, Mi bemol, Lá bemol e Fá, no caso, que ali eu já escrevi para você tudo, né? Já está aparecendo ali a progressão. Mas o seu primeiro passo vai ser isso aqui. Vai ser ouvir os baixos, aí você anota os baixos. Ré bemol, bemol, Lá bemol, Fá, no caso. Depois você começa a prestar atenção em onde que você percebe que é a tônica. E no caso aqui chegou em casa. Se eu consigo perceber isso já, aí já é muito bom, porque aí, se eu sei que Lá bemol é a tônica, eu começo a deduzir, que é o próximo passo, deduzir quais são os acordes baseado no meu conhecimento de campo harmônico, que precisa ter. Se não tiver, vai ficar bem difícil tirar música. Mas se você tiver esse conhecimento, facilita muito, porque você conecta, você fala, pô, se eu estou em Lá bemol e tem um Ré bemol, não tem que ser, mas deve ser um acorde maior, porque é o quarto grau, aí quinto grau, primeiro grau, aí o Fá é menor, porque é o sexto grau. E aí depois que você deduziu quais são os acordes, baseado no seu conhecimento teórico, o que você faz? Você vai lá conferir, porque ele pode ter mudado, ele pode ter feito, sei lá, um Fá com sétima, ele pode ter feito um troço diferente, mas aí você confere. Você vai lá e confronta o acorde com a gravação. Ó. Tô tocando logo depois, ó. Mi, bemol, Lá bemol, Fá menor. Aí eu percebi que é isso. Então, você vai fazendo isso com as músicas. E isso vai apurando o seu ouvido. E apurar o seu ouvido é fundamental para você improvisar sem pensar em escalas. Não, vai ser muito difícil você ficar improvisando, fazendo cálculo para improvisar. Você realmente precisa desenvolver o seu ouvido. E isso vai te ajudar numa coisa muito importante na improvisação, que é conseguir acompanhar a harmonia de ouvido. Preste atenção, você está criando memória das progressões. Quando aparecer um caminho parecido com esse, ou por exemplo, mesmo que não seja exatamente ipsis litteris essa harmonia, mas se aparecer, por exemplo... Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Calma aí. Cadê? Como é que faz notificações parar com barulho? Pronto. Então vamos voltar. Quando você... Não precisa necessariamente ser essa progressão inteira, mas de repente você vai ouvir primeiro grau e sexto grau. Quando você ouvir, você já vai... Opa! Acho que eu conheço. Você já vai começar a criar essa memória. Então, você vai se conectar com a sua memória
sonora, entende? Tem gente perguntando aqui como é que usa, como se usa da forma correta pull-off e hammer-on na improvisação. Bom, isso aí, o hammer-on e pull-off é uma questão técnica da guitarra que pode ser utilizado na improvisação. Se você sabe utilizar o hammer-on e o pull-off tecnicamente, sabe usar essa técnica, e você treina a improvisação e treina as técnicas de improvisação, isso naturalmente começa a se tornar uma ferramenta para você também. Tá? Mas o assunto da aula de hoje é outro, é sobre ouvido, mas isso aí pode se tornar um conteúdo específico para um outro episódio aqui. Inclusive, deixa aí vocês que estão assistindo se isso é interessante, falar sobre essa questão técnica e como isso pode te ajudar na improvisação. Mas vamos voltar aqui. Então, revisando, você vai pegar uma música, começa com música simples, essas músicas essas músicas super populares aí, né? Eu citei o Coldplay, tem Ed Sheeran. Essa galera geralmente vai fazer música que tem 4 acordes, tá? Geralmente 4, ou então tem uma parte A, uma parte B e um refrão, e cada uma dessas partes tem uma sequência de 4 acordes, ou 5, né? Porque às vezes o último compasso ele coloca 2 acordes, mas geralmente é uma coisa simples, tá? E geralmente não tem muita variação. Ele segue aquela sequência ao longo da música. Então, você pode começar com músicas simples assim, tá? Então, o que acontece? Revisando. Primeiro, você começa ouvindo os baixos, depois você vai deduzir quais são os acordes, baseado no seu conhecimento teórico, tipo, eu achei Ré bemol, Mi bemol, Lá bemol, deve estar em Lá bemol. E aí você vai deduzindo isso e depois você confronta junto com a gravação, você vai começar a criar essa memória, essa experiência de tirar música, e isso vai se tornando cada vez mais natural para você, mais fácil, tá? Isso é igual ouvir, é igual quando você está aprendendo uma língua, né? É a parte do listening, é a parte do ouvir, que geralmente é o mais difícil, né? Ouvir ouvir a língua, né? Às vezes o cara começa a aprender, rapidamente ele começa a entender como ele consegue ler a língua escrita. Mas quando o cara vai falar, um nativo vai falar, e principalmente nativo, né? No dia a dia, vai falar, ele embola tudo, aí você não ouve. E geralmente essa é a parte mais difícil. Na música é bem parecido. Quando você treina só com um acorde, assim, né? Só numa aula, por exemplo, se eu for te dar uma aula de percepção e eu toco só os acordes, um de cada vez, é mais simples. Agora você vai cair ouvindo uma gravação que tem mixagem, tem um monte de instrumento, já começa a ficar mais complicado, mas realmente você precisa se lançar para isso, tá? Então eu falei aqui do Viva la Vida, vou te dar agora um exemplo mais difícil. Depois você vai complicando aí a sua vida, começa a tentar tirar músicas mais difíceis, tá? Como, por exemplo, a música que eu separei aqui, que é o Mona Lisa, do Jorge Versilo. Já não é tão simples assim. Olha só. Música que foi Mas o processo é o mesmo. Ó, eu vou ouvir o baixo. última a entrar no CD. Vamos lá. Música que foi a última a entrar no CD. Prestar atenção no baixo. Aí eu vou caçar ele aqui. Uma hora eu vou achar. Aí, ó. Pam. E eu tô aqui com um negócio que eu não queria estar. Voltei pra cá. Vamos lá. Vamos começar de novo, então. Mona Lisa, agora, próxima música. Tá? E como é que fica essa música? Começa com baixo no Fá sustenido. Dessa música que foi a última a entrar no CD. Fá sustenido. Aí o que eu faço? Eu venho aqui e já coloco ali, ó. Fá sustenido eu ouvi. Tá. Eu não sei direito o que é. Depois eu vou ouvir lá. Tom. É claro que eu tô fazendo rápido aqui. No início você vai ter que tentar várias vezes até conseguir. Mas aí eu cheguei aqui, ó. Ouvi que é Si. Tom. Sol sustenido.
E repete Sol sustenido. Só que de cara a gente já percebe que mudou o acorde. É outra qualidade. Aí depois que você fez isso, ele vai repetir essa sequência aí. E aí eu vou agora começar a prestar atenção na qualidade dos acordes. Primeiro acorde. Eu estou ouvindo um acorde maior ou menor? Vou entrar no CD. De cara eu estou ouvindo um acorde menor. Então, Fá sustenido menor. Tá? Depois. Então, estou ouvindo um acorde maior. Aí, de cara, se eu ouvir isso aqui, eu já começo a deduzir coisas. Aí cai naquela outra parte que eu falei, naquele outro princípio. Eu começo ouvindo os baixos, começo a deduzir quais são os acordes. É maior, é menor? Depois já começa a deduzir isso dentro de uma progressão. Ó. Fá sustenido menor, Si maior, isso é um 2, 5, que está no campo harmônico de Mi maior. Depois vem aqui, ó, um Sol sustenido menor, que aí eu já estou adiantando aqui para você. Até dá para ver a mão dele ali, né, também, então já ajuda. E depois o baixo fica parado, o que acontece? Ó. Aí você vai começar a prestar atenção nos detalhes, ó. Ele ficou maior. Então fica Sol sustenido maior. Só que aí depois que você fez isso, agora você tem uma noção geral aqui, né, um negócio mais estrutural, depois você começa a prestar atenção nos detalhes mais finos. Por exemplo, nesse estilo, repara que não é tudo eu tirar de ouvido, é muito da minha experiência de já ter feito antes. Nesse estilo do Jorge Versilo, é muito difícil ele ficar tocando tríade. Ele geralmente vai colocar as sétimas. Então aqui, ó, de cara, ele já vai colocar uma sétima. Ó, agora eu vou voltar aqui. Aí você começa a prestar atenção nos detalhes, ó. Que foi a última a entrar no CD. E aí ele já faz um movimento de guitarra ali no violão, que você coloca o 11, né? Então ele já faz esse movimento. Ele já coloca a sétima menor, aí ele faz um movimento com 11 aqui e volta para a sétima menor, né? Rapidinho, faz uma apojaturazinha aqui. Isso colocar na cifra é meio complicado, mas você quando for tocar, você já sabe que tem. Depois aqui, ó, ele faz um caminho parecido. Ele tem essa nota, ó. Eu começo a prestar atenção nas outras notas e começo a perceber que ele faz aqui um 7, 4 e depois um Si, 7. Aí ele vai fazer a mesma coisa aqui, ó, que eu já saquei. Ele vai fazer aqui, vai colocar a sétima, vai fazer o mesmo movimento com a 11ª que ele tinha feito ali, e aqui ele vai fazer um quarta e resolvendo. Também. Ó. E aí você começa a ficar bom nisso, entende? E assim, errar, vai errar, eu vou errar, você vai errar, todo mundo vai, mas é o dia a dia de fazer isso aqui que vai construindo a sua habilidade de perceber essas progressões e de criar a memória do som, entende? Se você não cria a memória do som, nada acontece. Então, falei aqui dessa música do Jorge Versilo. Então, você vai aos poucos, você vai percebendo que você vai ganhando mais confiança, você vai avançando para músicas cada vez mais complicadas. Como, por exemplo, um outro nível aqui agora, já um nível bem difícil, é você ouvir, por exemplo, isso aqui, ó. But Not For Me, do Chet Baker. Um monte de acordes. Agora deixa eu voltar para cá. Ó. O que acontece? Já vai ficar mais difícil. Mas é claro, você não vai fazer só uma música lá do Coldplay. Você vai fazer um monte dele, de outras pessoas que fazem música que tem 4 acordes, que geralmente é mais simples, geralmente tem muita tríade. Você vai se acostumar bastante com essas progressões dentro do campo harmônico. Depois você vai começar a pegar músicas que tem acorde 2, 5, 1, secundário. Você vai criando, vai aumentando seu repertório de memória de progressões, entende? Até chegar numa situação dessa. E mesmo assim, quando
mesmo assim, depois de você praticar bastante, de você já ter bastante experiência, às vezes a gente tem que prestar atenção. Peraí, qual é o acorde que esse cara tá fazendo? Mas, por exemplo, se eu vou ouvir uma música que nem essa aqui, pô, como é que eu ouço essas progressões? Aí eu já tenho que ficar mais malandro. Por quê? O baixo tá fazendo pô, pô, pi, pô, pum, pum, pum. O cara tá fazendo um walking bass. Então ele não fica parado. É mais difícil, entende? Então tem que ter essa maldade. Por exemplo, aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção de novo no baixo, ó. Ó, eu ouvi isso aqui. Vou colocar um som de baixo aqui, ó. Ele tocou praticamente o acorde todo. Ele tocou o arpejo do Ré bemol. Então já sei que tem um Ré bemol aqui. Depois ele faz. Chegou aqui, ó. O próprio baixo começa a me contar quem é a progressão. Ó, ele fez isso aqui. Ré, Fá, Ré bemol, Fá, Si bemol, Lá. Isso aqui me contou que é Ré bemol. Porque eu já sei que nesse tipo de estilo, o baixista faz um caminho maior no baixo, ele faz o walking bass. E o que é o walking bass? É tocar mais notas do acorde. Geralmente ele toca a tríade, ele pode fazer um pedaço do arpejo, ele pode fazer aproximações cromáticas, mas eu começo a ficar de olho para onde o baixo está apontando. Então ele fez Ré bemol, Fá, Lá bemol, Si bemol, Lá bemol, pô, Ré bemol. Depois ele faz Fá, Sol bemol, Si bemol. Então agora é um Si bemol. Depois ele faz Ré, Mi bemol. Agora ele está o quê? Está no segundo grau, porque eu já de cara percebi que ele está fazendo. No início ele está em Ré bemol. Estou em Ré bemol. Tônica, ó. Depois ele faz Turiron. O que é isso? Toriron. Aqui que chegou no 1. Na fundamental do acorde. Então, Si bemol, Ré, Mi bemol. Mi bemol é o quê? Segundo grau. Aí eu já começo a colocar o campo harmônico na cabeça. Aí eu começo a montar esse negócio, ó. Mas ficar ouvindo e tirando, entendeu? Aí, quanto mais você fizer isso, vai chegar uma hora que isso vai ficar natural. Só de você ouvir, você já vai se lembrar de coisas, de outras músicas que você ouviu que tem aquilo também, entendeu? E aí eu vou ouvir aqui, por exemplo, Ré bemol, ele fez isso, depois chega no Si bemol, aqui vai ter um acorde. Depois, chega no Mi bemol. Eu vou parar por aqui, porque eu poderia ficar aqui, mas isso aqui já é mais complicado, senão vai demorar muito essa aula. Então agora começa a deduzir, ó. O que é isso? Ré bemol. Então, geralmente tem sétima maior. Aí eu vou colocar aqui, ó, sétima maior, nesse estilo. Aí faz Si bemol, o baixo faz Si bemol, Ré, Mi bemol. Peraí, agora vamos lá. Se o tom é Ré bemol, esse Mi bemol é o quê? Segundo grau, então menor. Então esse cara aqui já é o quê? Ele tocou o Ré bemol, o Si bemol e o Ré, então é um Si bemol 7 que está preparando para isso aqui, ó. Aí aqui eu já estou num campo mais avançado da harmonia, que ele preparou para o segundo grau. Já é de se esperar nesse tipo de música. Então, gente, resumidamente, a gente vai construindo a nossa habilidade junto com a experiência de tirar. E aí eu vou junto com ele aqui agora, ó. Conferindo. Ó. Aí eu vou achando, ó. vou tirando. Aos poucos eu vou ganhando essa habilidade, percebe?
E tirar a música de ouvido é uma coisa que você vai fazer para o resto da vida. Quanto mais você fizer, melhor você fica. Isso vai te ajudar muito a acompanhar a harmonia de ouvido. E tem pessoas que falam assim, mas eu prefiro... É muito difícil, eu prefiro procurar por tablaturas e coisas desse tipo. Então, já achar a tablatura e ler realmente é muito mais fácil. Mas o seu resultado está diretamente ligado às suas ações. Se você quer tocar mais ou menos, tudo bem você fazer isso. Mas se você realmente quer tocar bem, aí você precisa desenvolver seu ouvido. E você precisa passar por esse caminho. Tem um aluno do DNA da improvisação que se chama Tony. E ele falou, eu entrevistei ele há um tempo atrás, nem tanto tempo atrás assim, alguns meses atrás. E ele falou que hoje ele está conseguindo antecipar as notas do próximo acorde, do improviso. E agora, como é que ele começou no DNA? Ele começou sem saber nada disso. Ele começou, quer dizer, ele já tinha conhecimento, porque todo mundo que entra no DNA não é músico não é um cara que vai começar na música. Todo mundo já é músico de alguma forma, que era o caso dele também. Já tocava na igreja, tirava coisa de ouvido e tal. Só que ainda estava faltando, entende? E quando ele começou a mergulhar fundo nisso, treinar o ouvido, a perceber e tal, cantar os baixos, ele começou a ouvir diferente, começou até a antecipar o próximo acorde. É uma coisa que eu falo com os alunos do DNA, inclusive tem alguns alunos agora que estão fazendo exatamente isso aqui, no suporte, de tirar a música e mandar e conferir, e isso é um crescimento que você não faz nem ideia de onde isso pode te levar. Agora, realmente, fazer isso sozinho é um desafio a mais, porque você não tem a quem perguntar. No caso do DNA, os alunos têm, porque eles podem usar o suporte para perguntar, para esclarecer as dúvidas. É esse acorde mesmo? Não é? Como é que ele consegue trocar essa ideia e consegue evoluir? Tá? Então, isso aqui é extremamente importante que você faça, para que você consiga ouvir as progressões. É muito mais sobre a memória daquilo que você já ouviu antes do que imaginar que é algo de um cara super talentoso e que por algum motivo ele consegue ouvir os acordes. É memória, é que ele já passou por ali antes.